E aí, turma, nosso novo conteúdo que nós vamos estar tratando hoje, ele se refere, de modo geral, à farmacologia dos antipertensivos, tá? E aí, quando eu falo antipertensivos, nós estamos falando de fármacos que são usados para tratar a pressão alta, tá? E, consequentemente, diminuir algumas comorbidades associadas à hipertensão e outros aspectos. É importante nós compreendermos que esta aula, turma, ela será dividida em dois momentos. Nós vamos hoje falar sobre a fisiopatologia da hipertensão e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre as classes farmacológicas que são usadas para o tratamento da pressão alta. Um dos aspectos importantes em relação aqui à farmacologia dos antipertensivos é que tem uma classe farmacológica que é muito importante dentro do tratamento dessa doença, que são os diuréticos, que nós tivemos uma aula somente sobre isso, tá? Então, hoje, nós iniciamos esse novo conteúdo para o nosso segundo bimestre e nós vamos trabalhar inicialmente com a fisiopatologia da hipertensão arterial. E no nosso próximo encontro, vamos trabalhar as 10 classes farmacológicas usadas para tratar essa pressão alta. E aí, turma, se nós estamos falando de hipertensão arterial, é importante nós compreendermos que essa doença, né, que é uma doença crônica não transmissível, que está associada a vários fatores, principalmente fatores individuais, como sedentarismo, ingesta alimentar, de alguns produtos e etc e tal, é importante compreender que a hipertensão ela pode ser chamada de hipertensão, hipertensão arterial, hipertensão arterial sistêmica, ou somente por pressão alta, ou somente HA, né, que é a hipertensão arterial. Gente, a hipertensão, ela é uma doença cardiovascular. Então, quando nós nos referimos a doença cardiovascular, eu estou falando que é uma doença que atinge tanto o coração quanto também os vasos sanguíneos. E a questão é que uma vez que atinge o coração e o vaso sanguíneo, isso também leva a alguns problemas em outros órgãos, até porque todo o nosso organismo, os tecidos, os órgãos, eles são inserido neles estão os vasos sanguíneos. E aí, turma, quando a gente fala que a hipertensão é a doença cardiovascular mais comum, porque existem outras doenças associadas ao sistema cardiovascular, mas a hipertensão é a mais ocorrente quando se vai colocar em métricas, quando vai se colocar em dados epidemiológicos. A ocorrência da hipertensão arterial, a prevalência dela está associada a alguns fatores, como, por exemplo, idade, raça, educação e muitas outras variáveis. Quando a gente fala idade, nós sabemos que a hipertensão arterial ela tem a tendência de aparecer com o passar da idade, né? Quando o indivíduo ele chega aí em um adulto de meia idade ou quando entra aí na terceira idade, consequentemente, tá? A raça. Fatores genéticos, eles influenciam no desenvolvimento, de modo geral, da pressão arterial alta, como, por exemplo, os afrodescendentes. Por característica genética da raça, gente, os afrodescendentes, eles têm a tendência de serem mais hipertensos, ou desenvolver mais a hipertensão do que os brancos, os caucasianos europeus. Educação. Quando a gente fala da educação, principalmente associada à educação em saúde, tá? Pessoas que têm educação em saúde no sentido de quê? De não ter uma ingesta alimentar rica em calorias, fazer atividade física, cuidar-se do corpo, tem a tendência de não ter tanto o desenvolvimento da pressão arterial quanto aqueles que não têm esse cuidado, não têm essa educação em saúde em si. E outras variáveis, como estilo de vida, se a pessoa se faz a ingestão de bebida alcoólica, se é fumante, tudo isso pode influenciar aqui no desenvolvimento da hipertensão arterial. Gente,
Uma vez que o indivíduo ele tem hipertensão arterial, um dos pontos primordiais é que essa hipertensão que está associada, gente, a uma tensão, a uma pressão que acontece sobre o vaso, isso leva a prejudicar alguns tecidos, leva a lesões oportunas. Nesse sentido, um indivíduo que tem hipertensão, ele acaba sendo danificado o quê? Os vasos sanguíneos, presente também no coração, nos vasos sanguíneos cerebrais, e todo esse desgaste desses vasos sanguíneos, nesses locais, por exemplo, resulta em aumento da incidência da insuficiência renal, tá? Além disso, pode ocorrer o desenvolvimento de coronariopatia, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral. Inclusive, turma, isso daqui são os principais, mas é muito comum nós, no nosso dia a dia, ter ocorrência, por exemplo, de pacientes que infartaram, paciente que tiver aneurisma, paciente que tiver AVC, e é incrível. Quando se tem esse tipo de doença, esse tipo de situação que acontece no indivíduo, a primeira coisa que nós falamos é o quê? Nós nos referimos a esse paciente hipertenso, esse paciente fazia uso da medicação, porque muitas vezes é hipertenso, utiliza a medicação, mas não utiliza adequadamente ou o medicamento não é adequadamente para aquele paciente. Oi, Ângela. Professor, Oi. eu queria só fazer uma perguntinha, porque eu não sei se está aparecendo o material para todo mundo, só que para mim aqui no computador não está carregando o material. Possivelmente é a sua internet, viu, Ângela? Se não está carregando para você, é a sua internet. O meu está passando normal. Tem mais alguém, gente, aliás, tem alguém que está aparecendo nos slides? Eu estou no slide 2. E, Ângela, sai Oi, e entra novamente. Eu vou ficar aguardando aqui, tá? tá bom. Ok? Para mim, Obrigada. tudo normal, professor. Tá normal, né, Michele? Tranquilo. Isso. Possivelmente a internet mesmo. E aí, Ângela, conseguiu? Tá aparecendo para você? Não, o professor continua sem aparecer. Então, Aparece aqui para mim na tela para carregar, né? uhum. A apresentação eu coloco para carregar, mas fica tudo preto. Acho que deve ser a internet mesmo. Eu vou sair da minha apresentação e vou colocar de novo para ver se aparece, tá bom? Tá bom. Vou projetar de novo os slides.
E agora a Ângela apareceu? Não, não tá aparecendo ainda não. Michele, apareceu para você? Apareceu sim. Ângela, então é sua internet mesmo, tá bom? Tá bom, vou Vamos ficar ouvindo aguardar. aqui. Tá bom. Então, turma, como eu estava comentando para vocês, a hipertensão arterial ela é considerada uma doença silenciosa, e isso é uma situação muito crítica, é uma situação muito perigosa, porque quando as doenças elas são consideradas silenciosas, significa o quê? Que existe um descaso no tratamento dessa doença. Porque como os pacientes não sentem os sinais e sintomas tão fortes inicialmente, eles acham que não tem a doença. E isso acaba favorecendo aí a problemas mais graves futuramente. Por quê? Porque a hipertensão arterial, por exemplo, leva a vários danos, como eu comentei para vocês. Danos a vasos sanguíneos no coração, no cérebro, leva a problemas renais, a formação de cardiomiopatia, insuficiência cardíaca e acidente vascular periférico, tá? Ou cerebral. E isso, turma, é algo que é perigoso. Por exemplo, um acidente vascular cerebral, um AVC, ele pode ser fatal. Uma insuficiência cardíaca pode levar a um infarto que pode ser fatal. Por isso que, literalmente, a hipertensão arterial é uma das doenças que mais mata no mundo e é considerada uma doença grave, uma doença perigosa, por ela ser silenciosa e quando ela se manifesta de verdade, muitas vezes já não tem como reverter. Turma, quando se fala no tratamento da hipertensão arterial, existe dois processos. Existe o tratamento farmacológico, que o próprio nome já diz, refere-se ao uso de medicamentos, e existe o tratamento não farmacológico, que é o estilo de vida ou mudança do estilo de vida associado ao farmacológico, tá? Quando nós pensamos no tratamento farmacológico, nós estamos nos referindo ao quê? A medicamentos que têm como objetivos principais reduzir a lesões, ou seja, impedir com que a hipertensão cause tantas lesões naqueles tecidos alvos que eu falei para vocês anteriormente, e, consequentemente, o objetivo do tratamento farmacológico é diminuir a morbidade e a mortalidade, ou seja, diminuir o surgimento de outras doenças secundárias ou comorbidades e também diminuir o risco da morte. Porque, como eu falei para vocês, um paciente que é hipertenso, ele corre um risco de ter um infarto mais facilmente do que aquele que não tem hipertensão, tá? Lembrando que não existe cura para hipertensão arterial. Gente, e como é que ocorre o surgimento da hipertensão? Como é que desenvolve essa hipertensão no indivíduo? Olha só, a hipertensão, gente, ela ocorre secundariamente a outras doenças. O que acontece? Quando eu falo que ocorre secundariamente a outras doenças, eu estou dizendo que a hipertensão arterial é muito comum a aparecer quando você já tem uma outra doença e essa doença favorece o desenvolvimento da hipertensão, como, por exemplo, o diabetes. É muito comum as pessoas terem diabetes e depois desenvolverem a hipertensão arterial. É muito comum uma pessoa ter um infarto e depois desenvolver a hipertensão arterial. É muito comum uma pessoa ter problemas pulmonares e depois desenvolver a hipertensão arterial. Contudo, não necessariamente a hipertensão arterial só é desenvolvida a partir de uma outra doença. Olha só, 90% dos pacientes que apresentam hipertensão arterial, eles acabam desenvolvendo a hipertensão arterial por uma origem desconhecida. Não se sabe a causa propriamente dito. Na verdade, pode ter vários fatores que levaram ao desenvolvimento dessa hipertensão. E aí, isso é chamado de hipertensão essencial, tá, gente? Quando não se sabe o motivo primordial, ou quando não foi uma doença que levou à hipertensão, mas sim características do indivíduo ou estilo de vida que desenvolveram essa hipertensão. Aí é chamado de hipertensão essencial. Turma, a hipertensão essencial, ela é mais... E existem fatores que podem favorecer essa hipertensão essencial, ou seja, desenvolver a hipertensão sem ter outras doenças associadas. E essa hipertensão essencial ela é mais frequente na raça negra, por uma característica genética que eu falei para vocês. Os afrodescendentes, eles têm uma genética que favorece o desenvolvimento da pressão alta, tá? Além disso, é mais comum em pessoas de meia idade, principalmente meia idade adulta, adultos de meia idade para idosos.
pessoas que têm uma vida estressante, um estilo de vida estressante, isso vai favorecer o desenvolvimento de hipertensão arterial. É tanto, turma, que se vocês pegarem, fazer um histórico de uma pessoa que vive no interior com uma pessoa que vive numa metrópole, consequentemente, aquele indivíduo ali terá uma tendência bem maior, né, que mora numa metrópole, de ter hipertensão, porque a cidade é caótica, muito trânsito, poluição, correria, o dia passa muito rápido, muita demanda. Outros fatores que estão associados a essa hipertensão essencial, gente, é a ingestão de dietas com sódio elevado. Turma, sódio é um veneno para quem é hipertenso. Por quê? Porque o sódio, ele acaba aumentando o volume de sangue. E o volume de sangue, ele acaba favorecendo o aumento da pressão arterial. Por isso que quando a gente pensa em hipertensão, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é sal, 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 cortar sal, diminuir a ingestão de sal. Por quê? Porque o sal tem sódio e o sódio retém líquido. E reter líquido aumenta a pressão arterial. Além disso, nós temos outros fatores que podem ser associados ao desenvolvimento da hipertensão arterial, como obesidade, o hábito de fumar e outros. Tudo isso que eu comentei aqui para vocês, turma, predispõe o indivíduo a desenvolver a hipertensão arterial. Assim, turma, é importante compreender que a hipertensão arterial, o próprio nome está dizendo, hiper, aumento, pressão, aumento da pressão. O que é essa pressão? É a tensão que acontece sobre o vaso sanguíneo. Para nós compreendermos isso, é necessário que nós tenhamos o conhecimento do que é pressão arterial, né? Hipertensão é a doença, pressão arterial é o que nós temos normalmente. Gente, a pressão arterial é uma força que acontece ou sobre o coração ou sobre os vasos sanguíneos. E o que isso influencia? Olha só, a pressão arterial, ela é uma variável, gente, proporcional a dois fatores, ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. O que isso significa? Isso significa que toda vez que o débito cardíaco ele está aumentado por algum motivo, aumenta a pressão arterial. Significa também que toda vez que a resistência vascular periférica estiver aumentada, também vai aumentar a pressão arterial. E se está aumentado os dois, o débito cardíaco mais a resistência vascular periférica, aí que vai aumentar mais ainda a pressão arterial. Professor, mas o que é resistência vascular periférica? Gente, o sangue ele circula no vaso sanguíneo. E essa pressão arterial está associada ao vaso, tá? O que é essa pressão? É a força que se passa o sangue no vaso. Se eu tenho um vaso sanguíneo que ele está mais enrijecido, mais contraído, o sangue ele passa com mais força. E se ele passa com mais força, maior será a pressão para passar ali. Ou seja, isso é resistência vascular periférica. E o débito cardíaco, gente, está associado a vários fatores. Por exemplo, volume de sangue. Se aumenta o volume de sangue, precisa aumentar os batimentos cardíacos, a contratilidade, a frequência cardíaca, a pressão de preenchimento, e tudo isso aumenta o débito cardíaco. Ou seja, para ficar bem claro nesse slide, pressão arterial é uma variável proporcional ao débito cardíaco e à resistência vascular periférica. Aumentou qualquer um desses, aumenta a pressão arterial. Consequentemente, os fármacos antihipertensivos, turma, eles vão agir sobre essa característica aqui, tentando diminuir o débito cardíaco ou tentando diminuir a resistência vascular periférica, tá? Então, quando se usa um medicamento que diminui um ou outro, ou os dois, eu tenho diminuição da pressão arterial. Assim, turma, um dos pontos primordiais nesse conteúdo é vocês compreenderem que a nossa pressão arterial ela sofre influência e ela sofre alterações durante o dia, tá? Uma hora nós podemos ter um aumento da pressão, uma hora nós podemos ter a queda da pressão, e isso não significa que nós somos doentes ou estamos doentes. Isso significa que existe algum fator que favoreceu o aumento ou a diminuição. Então, por exemplo, eu tenho que apresentar um trabalho, esse trabalho é muito estressante, estou produzindo muito cortisol, acaba elevando a pressão. Elevou a pressão ali, naquele momento.
E aí o corpo ele percebe e ele tenta regular, tá? Sempre tentando deixar na normalidade. Agora, quando essa pressão ela está o tempo todo elevada e o corpo não consegue regular ou não há um fator que diminua, aí sim eu já estou doente, tá? Consequentemente, existe, gente, tanto em pessoas que são normais, hipertensa, existem fatores que influenciam tanto o débito cardíaco como a resistência vascular periférica, tá? Que tenta controlar. E esses fatores, esses sistemas são dois. É o chamado sistema renina, angiotensina, aldosterona, e que é o primeiro sistema renina, angiotensina, aldosterona, e o outro sistema, que é o sistema de liberação de adrenalina pelo sistema nervoso simpático, que é através dos barorreceptores, ou barorreflexo. Então, nós temos dois sistemas que, teoricamente, favorecem esse controle, que é o mediado pelo sistema nervoso simpático e o outro que é mediado pelo sistema renina, angiotensina, aldosterona. Só para vocês compreenderem um pouco, que eu vou falar individualmente deles, esses dois sistemas, gente, eles são sobrepostos. Ou seja, quando um acontece, o outro acontece. Consequentemente, um é um que ocorre um efeito rápido e o outro é a longo prazo. Por exemplo, quando a gente tem uma alteração muito rápida da nossa pressão, o sistema que é estimulado a exercer a sua ação é o sistema nervoso simpático. Então, é imediato, é momento a momento que tem essa regulação por esse sistema. Já o sistema renina, angiotensina e aldosterona é um sistema que regula a nossa pressão a longo prazo, tá? Assim, turma, pensando nessa característica que eu estou comentando aqui para vocês, os medicamentos antipertensivos, os fármacos antipertensivos, eles diminuem a pressão arterial ou reduzindo o débito cardíaco ou diminuindo a resistência vascular periférica. Ou os dois, tá? Se eu tiver um medicamento que interfere tanto no débito como também na resistência vascular periférica, isso é muito bom, tá? Então, vamos falar de cada sistema aqui, turma. Olha só, turma, regulação normal da pressão através dos barorreceptores e sistema nervoso simpático. Eu vou contar aqui uma história para vocês que talvez melhore o entendimento sobre esse sistema nervoso simpático e os barorreceptores. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês estarem deitados, né? E por algum motivo vocês acabam levantando muito rápido. E aí, quando vocês levantam muito rápido, o que que acontece? Você se sente assim tonto, né? Você fica tonto, você fica com a visão turva. O que que aconteceu aí? Pelo fato de você estar em decúbito e você levanta muito rápido, tem a tendência de ter queda da pressão. Então, toda vez que tu fizeste isso e você tiver a visão turva, tiver tontura, que caiu a sua pressão. A sua pressão está abaixo da tua normalidade. E aí, isso não é bom, tá? Isso não é bom. O corpo percebendo, ele tenta normalizar rapidamente a nossa pressão. De que maneira? Produz adrenalina, libera adrenalina pelo sistema nervoso simpático. E aí o que é que acontece? Essa adrenalina, ela age rapidamente no vaso sanguíneo, levando a vasoconstrição e, consequentemente, age no coração, aumentando o débito cardíaco. E aí, se eu tenho uma vasoconstrição e aumento do débito cardíaco, eu tenho elevação da pressão arterial. Nesse exemplo que eu comentei para vocês, isso é muito bom. Mas agora você imagina isso acontecendo, gente, com uma pessoa que já é hipertensa. Imagina uma pessoa que é hipertensa, ocorrendo a liberação de adrenalina, vasoconstrição e aumento do débito cardíaco. Ela já tem a pressão alta, vai ter mais ainda a pressão alta, tá? O sistema nervoso simpático, turma, ele é um sistema que regula a pressão momento a momento. É o que regula a pressão rapidamente. É esse sistema nervoso simpático ou os barorreceptores. Vou mostrar para vocês, né, na verdade, como se fosse um fluxogramazinho, uma imagem, que exemplifica isso que eu comentei para vocês. Então, olha só, imagina só a sua pressão caindo, porque diminuiu aí a quantidade de sangue, por exemplo. Aí, quando essa pressão cai, ocorre o quê? A estimulação do sistema nervoso simpático. O que vai acontecer? Esse sistema nervoso simpático, turma, ele vai ser ativado, vai levar à produção de adrenalina, vai liberar adrenalina, a adrenalina vai agir nos seus receptores próprios, que são os receptores alfa e os receptores beta.
Lá no receptor beta do coração, a adrenalina aumenta a contração. Lá no receptor alfa, nos músculos lisos, como vaso sanguíneo, a adrenalina favorece a vasoconstrição. Gente, se aumenta os batimentos cardíacos no coração, aumenta o débito cardíaco. Se aumenta a vasoconstrição nos vasos, aumenta a resistência vascular periférica. E quando aumenta um desses fatores, tem o quê? Elevação da pressão arterial. E isso, para quem tem queda da pressão, é muito bom. Mas uma pessoa que já é hipertensa, gente, e ter ativação do sistema nervoso simpático, liberar adrenalina, ele vai ter elevação da pressão que já está elevada. Ou seja, isso não é bom. Inclusive, muitos fármacos antihipertensivos, eles agem, gente, bloqueando essa liberação aí, ou a ação da adrenalina, como, por exemplo, o propanolol, o atenolol. Esses fármacos, gente, propanolol, atenolol, uma das funções dele é impedir a ação da adrenalina sobre os seus receptores. E aí, se a adrenalina não age nos receptores, não tem débito cardíaco aumentado e nem tem resistência vascular periférica. Se não tem nenhum desses dois, ou não tem qualquer um deles dois, tem diminuição da pressão arterial. Turma, alguma pergunta, algum comentário que vocês desejam fazer? Então, turma, o nosso segundo sistema que pode regular a nossa pressão ou tentar normalizar a nossa pressão é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Esse sistema, ele já é um sistema que é iniciado nos rins, tá? É um sistema que regula a nossa pressão a longo prazo. Vamos imaginar o seguinte, o indivíduo, ele tem baixo volume de sangue e, consequentemente, chega menos sangue nos rins. Os rins percebem. Uma vez que os rins percebem, gente, os rins ele começa a produzir uma substância chamada, uma enzima chamada renina. Qual a função dessa renina? A função dessa renina, gente, é pegar o angiotensinogênio, que é uma proteína produzida pelo fígado, e converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1 é uma substância que vai ser convertida em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela só é convertida, a 1 só é convertida na 2 a partir de uma enzima chamada ECA, enzima conversora de angiotensina 1. E aí, qual é o produto final dessa cascata? A angiotensina 2. E o que a angiotensina 2 faz? A angiotensina 2, gente, é uma substância que tem um potencial vasoconstritor, tá? Que tem um potencial vasoconstritor. Então, quando a angiotensina 2 ela age comprimindo a parede do vaso, isso eleva a pressão, tá? Além disso, a angiotensina 2 é uma substância que estimula a produção de uma outra substância chamada aldosterona. E a aldosterona, gente, ela é uma substância que favorece a reabsorção de líquido, favorece a reabsorção de sódio. Uma vez que reabsorve o sódio, o sódio, reabsorve também a água. E isso aumenta o volume de sangue. E uma vez que aumenta esse volume de sangue, aumenta o débito cardíaco, a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Turma, 2 pontos importantes aqui. Essa cascata do sistema renina, angiotensina, aldosterona, o produto final é a angiotensina 2, que ela é vasoconstritora e estimuladora da aldosterona. Tudo isso aqui favorece a elevação da pressão, o que, para quando o indivíduo ele tem uma queda da pressão, isso é bom. Mas isso aqui, gente, já não pode acontecer corriqueiramente em uma pessoa que já é hipertensa. Porque se a pessoa já é hipertensa e tem estimulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, vai ter elevação da pressão arterial, o que não é adequado. Inclusive, turma, nesse sentido, nessa cascata que eu estou dizendo aqui para vocês, desse sistema, existem vários fármacos que agem nesse sistema que é antihipertensivo, como, por exemplo, o losartana, que é o Aradós, né? A losartana, valsartana, tarmisartana. Esses fármacos, eles bloqueiam o receptor de angiotensina 2, que é o AT1 e AT2.
Quando bloqueia esses receptores de angiotensina 2, consequentemente, o que é que vai acontecer? Não vai ter a vasoconstrição e nem a reabsorção de sódio e de água. Além disso, turma, existe um ponto importante nesse sistema que não sei se vocês conseguiram captar, mas, por exemplo, vou só falar novamente esse sistema para ver se fixa. Olha só, turma. Os rins, ele produz a enzima renina, tá? Os rins, eles produzem a enzima renina. Essa enzima renina, ela converte a proteína angiotensinogênica, que é produzida no fígado, em angiotensina 1. E a angiotensina 1, ela é convertida em angiotensina 2. Essa angiotensina 2 que é o grande problema. Por que é o grande problema? Porque essa angiotensina 2 ela é vasoconstritora e a angiotensina 2 também ela estimula a aldosterona, que leva à elevação da pressão. Mas observa só, a angiotensina 1 ela vai dar origem a 2, mas com que auxílio? A angiotensina 1 só passa a ser a 2 com a participação da enzima ECA, enzima conversora de angiotensina 1. Consequentemente, se eu sei que a angiotensina 2 é ruim e ela vem a partir da 1 pela ajuda da ECA, basta bloquear a enzima ECA. E existem fármacos que fazem isso, que são os inibidores da enzima conversora de angiotensina 1, como o captopril e enalapril, tá? O captopril, gente, que é um dos fármacos antihipertensivos mais comercializado, mais usado no mundo, ele é um IECA, ele é um inibidor da enzima conversora de angiotensina 1. O que que isso faz? Bloqueando essa enzima, não vai ter angiotensina 2. Se não tem angiotensina 2, não tem interação com o vaso sanguíneo, ou seja, não tem vasoconstrição e nem tem estimulação do córtex adrenal na produção de aldosterona. Não tendo aldosterona, não vai ter reabsorção de sódio e nem reabsorção de água. Se não tem reabsorção de sódio nem de água, não tem aumento do volume de sangue. Se não aumenta o volume de sangue, não tem o aumento da resistência vascular periférica e nem do débito cardíaco. Se não tem nenhum dos dois ou nenhum, não tem elevação da pressão arterial. E aí, turma, pensando nesse contexto, né, que eu estou comentando aqui para vocês, é importante vocês compreenderem uma coisa. O que acontece? O uso dos medicamentos antihipertensivos, eles são totalmente influenciados pelo perfil do paciente, pela doença, pelas comorbidades. Não é o fato da pessoa ser hipertensa que eu posso pegar qualquer antihipertensivo e dar para esse paciente. Não. Eu tenho que conhecer a característica desse paciente, tá? Eu tenho que conhecer a característica da doença nesse paciente. E olha só, gente, não existe cura para a hipertensão. Existe tratamento que serve para controle. Consequentemente, o objetivo do tratamento com o uso dos fármacos antihipertensivos é simplesmente para reduzir a morbidade e a mortalidade cardiovascular e renal, tá? Então, quando se pensa em dar medicamentos para pacientes que são hipertensos, eu estou me referindo ao quê? Estou me referindo ao tratamento do indivíduo para que ele não tenha outras doenças ou não morra com tanta facilidade ou rapidez quando ele é hipertenso sem tratamento. Turma, a pressão arterial ela pode ser classificada em algumas categorias, né? Tem a pressão que a gente diz que é normal, tem a pré-hipertensão, tem o estágio 1 e o estágio 2. Um dos pontos importantes que eu vou comentar para vocês em relação a isso é, gente, a pressão normal é aquilo que você consegue viver sem ter danificação ou sem ter nenhum problema ao organismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas têm a mania de dizer que pressão normal é 12 por 8. 12 por 8. Gente, a pressão normal é aquela que você consegue viver normalmente, sem causar danos. Então, por exemplo, a minha é 12 por 8. Mas se tem alguém que é 11 por 7 ou 11 por 8 e vive normalmente, sem nenhum problema, sem danificar,
e a pressão normal daquela pessoa é 11/8 e não 12/8. Então, eu não vou estar saindo dizer aí que ela é hipotensa, tá? Então, muito cuidado nessa classificação, tá? Inclusive, aqui nos meus slides tem mostrando que a classificação da hipertensão é em 4 situações. A normal, que é quando ela é menor que 120 por menor que 80 milímetros por mercúrio, ou em outras palavras, menor que 12, menor que 8, ou seja, está dizendo normal menor, não está dizendo que normal é 12/8, tá? Pré-hipertensão. O que é a pré-hipertensão? É quando começa a elevar a pressão arterial no indivíduo, tá? Se a minha normal é 12/8, se eu tenho uma pressão entre 12/13 e 8/9, tá? Praticamente, eu já sou pré-hipertenso, eu iniciei o estágio inicial da doença. Se o indivíduo ele tem 14/15, ou 14/15, ou 14/9, por exemplo, possivelmente ele já está no estágio 1 da doença. E se ele está acima de 16/10, desculpa, o indivíduo ele já está no estágio 2. Professor, por que o senhor traz esse tipo de informação, de estágio? Porque o que acontece, turma? Gente, existe um tratamento inicial para quem é hipertenso, mas quando ele está na pré-hipertensão. Então, o que acontece? Toda vez que um paciente ele chega, que ele vai ser diagnosticado no início da doença, quando ele é diagnosticado no início da doença, significa o quê? Que ele pode ser tratado somente com um diurético, Não resolveu, ele pode ser tratado com um beta-bloqueador, como, por exemplo, o atenolol. Se não resolveu, associa os dois, o diurético e o beta-bloqueador. Se não resolveu, aí já vai para outras classes, como dos medicamentos captopril, losartana, valsartana, alodipino, nifedipino, verapamil. Ou seja, vai para outras classes que têm um perfil, vamos dizer assim, uma ação mais forte, uma potência melhor. Aí vocês podem se questionar, mas professor, basicamente toda vez que a pessoa vai se consultar, que ela descobre que tem hipertensão, o médico já passa logo ao captopril, o médico já passa logo ao losartano, mas o tratamento inicial não é com diurético, não é com beta-bloqueador, o tratamento inicial quando está no estágio de pré-hipertensão. Agora, o problema é que a maioria das pessoas, quando vai procurar ajuda, que descobre que é hipertensa, ela já está no estágio 1 ou no estágio 2, e não no estágio pré-hipertensão. Por isso que acabam tendo que tomar medicamentos mais fortes. Turma, como eu comentei anteriormente para vocês, é muito comum os pacientes, quando eles são hipertensos, eles terem outras doenças associadas à hipertensão ou em conjunto com a hipertensão. E isso é muito importante quando a gente vai fazer uma avaliação farmacoterapêutica, quando a gente vai fazer um acompanhamento do paciente hipertenso e ele tem outras doenças, é muito importante o quê? Que nós tenhamos o conhecimento dessa doença secundária ou concomitante à hipertensão e a gente consiga selecionar estratégias que possa ser dado para o medicamento, estratégias de tratamento terapêutico que possa dar para o paciente, que não interfira, por exemplo, na doença ou no agravamento da doença. Como assim? Vou dar um exemplo, turma. Vamos imaginar um paciente que ele é hipertenso, tá? O paciente ele é hipertenso e ele é diabético. Quando ele tem as duas doenças juntas, nós podemos dar para esse paciente, por exemplo, diuréticos. Alguns diuréticos, não são todos, mas alguns diuréticos. Mas por que quando o paciente ele é hipertenso e diabético é interessante dar alguns diuréticos? Sabe por quê, turma? Porque os diuréticos, eles, além de diminuir a pressão, ajudar na diminuição da pressão, alguns diuréticos podem ajudar a eliminar a glicose do sangue. E eliminando a glicose do sangue, eu tenho uma diminuição, tá? Eu tenho uma diminuição do açúcar sanguíneo, o que
o que para um paciente que é diabético é muito bom. Gostaria de ressaltar aqui para vocês, apesar de eu estar fazendo essa relação, entenda, o medicamento antihipertensivo, o diurético, por exemplo, não é tratamento do diabetes. Não adianta eu tomar diurético para tratar diabetes, que não vai, tá? Eu estou dizendo um exemplo de um medicamento que é usado para o tratamento da hipertensão, que pode ajudar no tratamento da pessoa que é diabética e hipertensa, tá? Então, é muito importante essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, que mostra algumas doenças e, consequentemente, quais seriam os melhores medicamentos a dar para um paciente que ele é hipertenso e tem essas doenças aqui concomitantemente, tá? Por exemplo, quando o paciente ele é hipertenso e ele tem insuficiência cardíaca, pode dar para o paciente diurético, o beta-bloqueador e os inibidores da ECA e os BRAs, que é os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, como, por exemplo, losartana, valsartana, tá? Por quê? Porque um paciente que é hipertenso e tem insuficiência cardíaca e toma esse tipo de medicamento, esses medicamentos vão ajudar no tratamento da hipertensão e também vão ajudar aqui no tratamento da insuficiência cardíaca. E isso serve para essas outras doenças aqui que eu estou mostrando. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Olha só, turma, nós temos 10 classes de medicamentos, para só um momento. Nós temos aqui 9 classes de medicamentos que são usados para o tratamento da hipertensão, que são os diuréticos, que nós já estudamos detalhe por detalhe, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores beta, os agentes bloqueadores de adrenoreceptores alfa, adrenérgico de ação central, inibidores da ECA, antagonista de receptores de angiotensina 2, inibidores de renina, bloqueadores de canais de cálcio e vasodilatadores. Turma, todas essas classes nós vamos estudar na próxima aula, né, na aula seguinte, passando essa semana na outra, porque nós dividimos, né, o conteúdo em fisiopatologia da hipertensão e o tratamento da hipertensão para não sobrecarregar e para não deixar vocês com tanto conteúdo, tá? Turma, gostaria de falar para vocês sobre a questão da aula de hoje, que eu vou encerrar um pouco mais cedo, não sei se vocês estão percebendo, mas eu estou com a voz muito rouca, eu estou gripado, eu estou me sentindo muito cansado. E então não vou me prolongar mais por causa dessa situação, tá? Mas gostaria de deixar aqui registrado para vocês que até amanhã eu vou estar disparando e-mails para todos vocês e para o grupo de líderes que eu tenho para eles dispararem nos grupos de vocês sobre a nossa primeira atividade da segunda nota, tá? Primeira atividade da segunda nota, que eu já adianto para vocês. O que vai ser essa atividade? Vocês terão que fazer os EDs, baixar os certificados ou o print da realização dos EDs, mais o desafio nota máxima, a realização do desafio nota máxima, o print da tela, e mandar para o meu e-mail, e aí vocês terão a primeira nota dessa atividade. Eu vou botar o prazo para vocês até na próxima semana, depois do evento que vocês vão ter dos cursos, e aí tudo isso vai estar descrito, gente, no e-mail que eu vou mandar para vocês até amanhã, tá bom? Oi, Ângela, tu ia perguntar alguma coisa? Não, professor, nada não. Ah, tranquilo.